Comente aqui abaixo. E o São Paulo vai anunciar nos próximos dias a renovação contratual de Sabino, tá, rapaziada? Sabino, que é titular absoluto do time de Hernan Crespo, vem se destacando muito nos últimos jogos, não só na parte defensiva, mas também na parte ofensiva, com lançamentos, assistências e por aí vai, né? E muitos comentaristas afirmam que o Sabino hoje é o melhor zagueiro do elenco do São Paulo. Concorda? Comente aqui. O novo vínculo de Sabino deve ser assinado até o final de 2028. As partes já fecharam um acordo verbal nos últimos dias, então tá tudo muito bem encaminhado. O acordo será anunciado ou assinado, né, em papel ainda essa semana, para o anúncio oficial ocorrer também essa semana. Sabino, que chegou ao São Paulo em 2024 a custo zero, com contrato de produtividade, se destacou, foi bem, conseguiu atingir as metas e renovou o vínculo, e agora vai renovar mais uma vez, tá? Peça-chave no time de Crespo, Sabino deve sim renovar o contrato novamente. O atual contrato é válido até o final deste ano e o novo até o final de 2028 deve ser assinado em breve, tá? O zagueiro chegou a despertar o interesse no futebol europeu, mais precisamente de clubes russos, mas até o momento não chegou nenhuma proposta oficial, o que pode acontecer nos próximos meses. Vamos aguardar. Você é a favor da renovação de contrato do Sabino? Comente aqui abaixo. Outro que vem se destacando no time de Crespo é o Damian Bobadilla, né, rapaziada? Outrora cotado para ser negociado, ainda não deixou de ser, né? O volante, né, vem jogando muito bem, destaque do time. Desde que o Crespo voltou ao São Paulo, ele é o jogador que mais entrou em campo, jogador de linha, né, rapaziada? Crespo voltou em julho do ano passado e Bobadilla fez desde então 40 jogos, 6 gols marcados, 3 assistências, 9 participações em gols. Ele tem uma taxa de 83% de aproveitamento nas grandes chances. Bobadilla é um dos jogadores mais constantes aí no time do Crespo, né, rapaziada? Se encaixou muito bem no meio de campo, formado ali pelo Crespo. Se transformou em outro jogador, um jogador de outro nível desde que o Crespo chegou. Ao lado de Danielzinho e Marcos Antônio, então, forma ali o meio campo ideal para o São Paulo, meio campo muito sólido, leve, criativo, né, e de muita chegada à frente. Hernan Crespo rasgou elogios a Bobadilla e disse o seguinte, abre aspas: nas coletivas falamos do Marcos Antônio, do Luciano, porque eles mostram um nível de jogo que todos podem apreciar, mas o trabalho que fez o Bobadilla permite que o Marcos Antônio faça isso. O Bobadilla e o Danielzinho dão equilíbrio, é um trabalho que é aplaudido poucas vezes, fecha aspas. Para você, o Bobadilla merece a titularidade do time, merece esses elogios do Crespo aqui pra sim, fechou? E o Maceió, atacante da Portuguesa, está no mercado, rapaziada. Já vou adiantando aqui que o São Paulo não fez proposta nem nada. Clubes brasileiros realizaram sondagens por sua contratação. O São Paulo não é citado entre esses clubes. O Fluminense é citado, né? Clubes da Holanda também. O atacante foi um dos destaques da Lusa no Campeonato Paulista. O pênalti que ele cobrou contra o Corinthians lá na decisão por pênaltis foi, pô, assim, bizarro, surreal, né? Uma frieza absurda. E o repertório também muito grande. Maceió tem contrato com a Portuguesa até o ano que vem, 2027. Mas a tendência é que ele seja negociado no mercado em breve e nem dispute a Série D do Campeonato Brasileiro pela Lusa. Maceió, atacante de velocidade, função que São Paulo priorizava até pouco tempo atrás, né, rapaziada, no mercado. Vale lembrar que em 2024 o Maceió esteve muito perto de fechar com o São Paulo, mas acabou que não aconteceu. O próprio presidente da Portuguesa confirmou as negociações com o São Paulo, até então na gestão Casares, né? Mas não deu muito certo, não, por conta de divergências entre os clubes. Hoje Maceió volta ao mercado. Não seria uma excelente oportunidade de mercado para o São Paulo reforçar o time? Comente aqui abaixo se você aceitaria Maceió no São Paulo ou não. Até então não há negociação do São Paulo para ter o Maceió. Estou apenas sugerindo um nome que foi alvo do São Paulo, que negociou com o São Paulo, que esteve muito próximo de fechar com o São Paulo e que hoje está disponível no mercado. A Lusa quer cortar gastos com questão salarial, por isso vê com bons olhos negociar não só o Maceió, mas vários outros jogadores também. O Gabriel Pires, por exemplo, está na mira aí de, acho que do Mirassol, então a Lusa deve fazer ali uma debandada, né, fazer uma barca de saídas e o Maceió está dentro dela. Contrataria para o São Paulo? Ou é melhor apostar em TT, Luca? Comente aqui abaixo a sua opinião. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tá todo mundo pensando nesse jogo, mas antes tem confronto contra a equipe do Coritiba. Então todo mundo que passar por esse vídeo já deixa o seu palpite. Quanto será Coritiba e São Paulo? O jogo que acontecerá nesta quarta, às 19h30, jogando lá no Paraná, hein, gente? São Paulo que tá bem no Brasileirão, tenta a liderança, verdade que é o começo de campeonato, mas com chances de terminar a rodada na primeira colocação. Tricolor terá alguns desfalques, gente. Lucas sentiu a coxa e não estará à disposição de Hernan Crespo. E Danielzinho, que sentiu desconforto muscular, não tem contusão nem nada, é mais para
resguardar ali, é mais o famoso desgaste, né? Acusado de um desgaste físico, uma dorzinha ou outra, então será preservado, principalmente pensando na semifinal do Campeonato Paulista contra a equipe do Palmeiras, jogo no próximo domingo. Sobre o São Paulo, galera, São Paulo deve ter um time muito modificado. Aliás, uma segunda pergunta para você, pouparia contra o Coritiba? Você eu não sei se iria, eu não pouparia, claro. Alguém vai estourar, tipo o Danielzinho, tá sentindo? Aí você tira do jogo. Salvo esses caras aí, eu iria com força máxima, tá? Mas pelas informações de bastidores, tudo indica que o Hernan Crespo, vai mesclar bastante a equipe que enfrentará o Coritiba. Então, um time meio reserva ou semi-reserva, assim, do São Paulo. As informações a gente vai trazer aí, vamos ver se a gente vai fazer o vídeo amanhã, mas fiquem ligados aí que devemos ter um time mais reserva do que titular do São Paulo para enfrentar a equipe do Coritiba. Portanto, o Hernan Crespo deve poupar titulares, visando a semifinal contra a equipe do Palmeiras. Qual o palpitão aí para São Paulo e Coritiba? O São Paulo vai ganhar por 1-0 magrinho, jogando lá no Paraná. Gente, por falar em Deus abençoar, parece que o São Paulo está sendo abençoado, né? Não sei se por Deus, porque acho que Deus não tem time de futebol, deve gostar de todo mundo junto. Mas pelo trabalho do Macis, o bicho tá pegando para muita gente. Vamos falar primeiro sobre Outen Ares, hoje, e aí pensem hoje mesmo, por enquanto, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, informação aqui é da São Paulo Digital, através do meu amigo Ramone Ártico, que ele está esfarelando politicamente. Era um dos candidatos fortes, um dos nomes fortes aí para ser presidente do São Paulo, para ser candidato, pelo menos, para a próxima eleição, no final do ano, de presidente do São Paulo. A informação do Ramone é que ele inexiste hoje politicamente e existe possibilidade de ser até substituído, de ser convencido pelo grupo dele a deixar o cargo. A possibilidade dele ser presidente do São Paulo é praticamente nula e ainda existem aí oportunidades, para que ele seja expulso do São Paulo, a depender do que acontecer nas investigações, o nome dele vai aparecendo cá e acolá, ou mesmo até uma renúncia do Outen Ares, tá? Então, repasse de informação para vocês. Márcio Carlomagno, né? A apuração vem sendo feita e pode culminar na expulsão do dirigente do quadro de conselheiros do São Paulo. Não é só ele não estar mais na gestão como já não está. Ele pode ser expulso do conselho. Motivo, questão lá dos camarotes, participação direta, não provada ainda, mas pelo menos por uma questão de omissão, que é considerado algo grave e pode culminar na expulsão dele. Mesmo caso que, por exemplo, pode tirar Eduardo Toni, que a gente já falou no vídeo de ontem. Mais situações, Mara Casares e Douglas Schwartzman, né? As reuniões estão rolando, as apurações serão feitas pelo Conselho de Ética, que podem culminar em suspensão, advertência, vai depender lá da gravidade. A gravidade ela é pública, né? E no caso mais forte seria a expulsão, que é caso mais forte do que aqueles áudios que agora estão provados, que não houve nenhum problema com o áudio, tá, gente? O áudio está provado que é verídico. Então tem que ser expulsão para essa gente também, né? Então é assim, o último apaga a luz, hein? Ou deixe, só não precisa apagar, deixa acesa, mas só deixa a luz aí. Vocês gostam de levar tudo, é capaz de levar a luz também no Morumbi. Então não precisa apagar a luz não, é só cair fora, tá? Essa gente toda pode cair fora do São Paulo. Vamos seguindo aqui para Hernan Crespo. Por falar em cair fora, será que o Hernan Crespo também pode cair fora do São Paulo, cara? Ou vai sobrar até pro Crespo? Não, não é bem isso. O River Plate, segundo a imprensa da Argentina, a matéria da CNN, tem interesse em tirar Hernan Crespo do São Paulo. Deixa eu só pegar os nomes aqui que interessam ao River. Além do Crespo, o Kudê, Santiago Solari, e Ariel Roland. Esses são os 4 candidatos a assumirem o River Plate. Não sei se você sabe, né? Mas o Galhardo não é mais treinador da equipe argentina. Então o Hernan Crespo, que é um ídolo absoluto lá, tá, gente? Pode receber uma proposta para deixar o São Paulo. E aí, já recebeu proposta? Hoje não tem nada. Oficialmente, o que a gente apurou, o São Paulo está tranquilo sobre a situação, conta com o Hernan Crespo até o final do contrato e não teme perder o treinador. Só que eu vou te falar o seguinte, gente, ele é ídolo lá no River. Você imagina, por exemplo, o Rogério Ceni recebendo uma proposta do São Paulo. Sairia do Bahia? Até acho que não, pela questão do projeto que tem lá, que é um projeto diferente do São Paulo, um momento diferente do São Paulo. Mas que exemplo que eu tô dando?
Se o Rogério recebe um convite do São Paulo, o coração dá aquela balançada, galera. Não é o Palmeiras, não é o Corinthians, é o São Paulo. O River Plate manda uma proposta pro Crespo, não é o Boca, não é o Rosário, é o River Plate. É o clube do coração dele, é o clube do qual ele é muito ídolo. Então, gente, esse negócio do São Paulo tá tranquilo. Se chegar essa proposta aí, eu não sei se o Crespo não balançaria, hein? Então vamos ficar de olho. Eu não consigo cravar que ele não saia do São Paulo, não, cara. O interesse existe, ele é um dos nomes analisados. Agora vamos verificar se vai chegar a proposta. Estou aqui para apurar e passar para vocês. Abriria a mão do Hernan Crespo? E aí, se o São Paulo perde o Crespo, o que faz no decorrer da temporada? Eu tenho uma sugestão imediata. Não sei qual que é a situação do Galhardo, se ele quer dar um tempo agora. Se o Crespo sair, o Galhardo está disponível, já pega. Já pega. Para mim é mais treinador que o Crespo, inclusive, tá? Trocaria pelo outro? Não, aí é diferente. Segue o trabalho do Crespo, né? Já está adaptado ao clube, gosta do clube, já tem um certo carinho pelo São Paulo. Por mim fica o Crespo. Agora, para mim o Galhardo é mais treinador, são coisas distintas. Se o Crespo sair, o São Paulo já deveria ir imediato verificando a possibilidade. Imagino eu que o Galhardo seja mais caro também, aí entre um outro problema que o São porque tá muito ruim, cara. Tá realmente ali o meio de campo, o banco, a falta de opção tá dando desespero. Pô, isso que o Renan falou de avaliar o jogo, né? Eu fui ver ontem, parte do segundo tempo também, alguns lances, e o Maia, cara, ele errou praticamente tudo, né? Até o próprio carrinho do Alan Franco, que dá o outro cartão, ele começa num erro de passe do Maia. O lançamento, que sai a defesa do Rafael para sair o escanteio, era o Maia que tinha que fechar ali o escanteio, o lançamento, ele não fecha. E aí tem uma defesa do Rafael, depois gol no escanteio. Coisas que vão prejudicar em jogos maiores, né, Renan? Não, é verdade. Infelizmente, há algum tempo que o Pablo não tem deixado o meio de campo do São Paulo confiável. A verdade é essa, cara. E infelizmente, porque o que a gente já viu esse menino jogar, cara, que a gente já viu esse rapaz jogar, cara, e inclusive eu encontrei com o Alisson hoje e eu falei, o Pablo, se ele não tivesse machucado, era para ele não tá mais no São Paulo. Para mim era isso. Aquele momento dele foi assim espetacular, velho, espetacular. Uma coisinha só do Bobadilha. O Bobadilha, eu concordo com tudo que o Chacon falou, né? Só uma coisinha. Ele tem que tomar cuidado com a saída de jogo. Quando ele está numa zona mais perigosa e quer fazer passe por dentro. Cara, chuta a bola para frente, busca a segunda bola, faz passe para lateral, porque se perder, você vai dar um lateral. Cara, ele foi fazer um passe para dentro, e em 2 segundos os caras estavam na cara do gol. Contra o Palmeiras aconteceu isso. E saiu o gol. Sábado não saiu o gol porque o Rafael defendeu, depois a bola bateu na trave. Então, só esse cuidado que ele tem que ter. Zona perigosa, facilita. Faz o fácil. Não queira fazer uma jogada por dentro do campo, fazer uma tabela por dentro do campo, os caras antecipam, dá merda. A verdade é essa. Ele cuidando com isso, ele tem jogado muito bem, cara. Fisicamente, ele tá muito bem. Ele tá conseguindo marcar bem, tá conseguindo ser agressivo, pressionar, ser intenso. Igual eu falei, chega toda hora dentro da área, tá toda hora finalizando, tá toda hora ali a bola sobrando para ele dentro da área. Tem sido importantíssimo. Ele não pode ficar trazendo para ele essas coisinhas, Gabriel. Né? Jogo contra o Palmeiras, erra, sai gol. Imagina se sai o gol ali, quando nós estamos falando agora, passou, ufa. Mas imagine se sai o gol ali, 1-0 pro Red Bull e tá fora. Cara, a gente já tá escrachando o cara aqui. Então esse tipo de cuidado ele tem que ter para ele. Para não trazer problema para ele com a torcida. E você estava falando a respeito de quando olha para o banco, né? Quando olha para trás e fala, pô, o que eu faço para mudar esse meio de campo? O meio de campo do São Paulo hoje, característica de jogo, tá muito mais pro Alisson do que pro Pablo. É verdade ou não? Característica de jogo, esquecendo a questão do Corinthians, que ele foi lá e não sei o que, esquecendo tudo isso. A característica de jogo tá muito mais pro Alisson do que pro Pablo. Que a movimentação dos três, o Alisson é capaz de, que os três têm feito, o Alisson é capaz de fazer esse jogo apoiado, né? Toca para lá, toca para cá, vai, busca lá do outro lado, vem. Ele tem dinâmica para isso. A dinâmica do meio de campo de São Paulo tá muito mais para o Alisson do que para o Pablo, né? Eu pelo menos penso assim, deixando de olhar lá para o que aconteceu fora do campo, que a torcida tem toda a razão, a torcida tem seu direito,
é passional e tem todo o seu direito. Estou fazendo uma análise aqui bem racional. Não de deixar, como muitas vezes o Crespo deixou, ele jogando como 10. O Alisson nunca foi 10. E aí que ele começou a cair o rendimento do São Paulo, dele no São Paulo. Eu estou falando alguma besteira aqui. Foi nesse momento mal posicionado. Agora, com a dinâmica desse meio de campo de movimentação, o São Paulo não tem um 5, mas o São Paulo também não tem um 10. Quem que é o 10 do São Paulo? Não tem. Certo ou não? Todo mundo é um 8. O São Paulo tem 3, 8 no meio do campo. Não tem nenhum 10 e não tem nenhum 5. Então, que o Alisson é o quê? Um 8. Então, análise racional e fria de característica de jogo, de dinâmica. Esquecendo o que passou. O Grécio, ele foi vidente. Ele prenunciou aí, né? Enquanto eu e você, Marcão, a gente tripudiou em cima desse cara, esse cara falou do Sabino, que o Sabino era o cara do Hernan Crespo, pelo menos da defesa, né? O pilar da defesa. O Sabino foi um dos melhores em campo, tirou tudo, ganhou tudo. E ó, não pode esquecer, essa bola do Lucas Ramon aí, quem foi que deu o lançamento? De novo foi o Sabino. Porque contra a Ponte Preta, o Sabino que lançou pro Caleri. Sim. Né? E a gente aqui, para mim, um dos maiores erros do São Paulo é essa saída curta aí, que não dá certo. Já foi a segunda do Bobadilha. Aliás, o Bobadilha errou contra o Palmeiras, no gol do Maurício lá, não foi? Sim. Foi o Bobadilha, foi nessa saidinha, foi muito parecido. E os caras quase marcaram um gol. Mas o Sabino a gente tem que dar o braço a torcer, viu, Grécio? Tá fazendo um grande ano, ainda poucos jogos, e no ano passado não saía do time, né? Sim. Então, eu falava sobre os 3 zagueiros que ele jogava pelo lado esquerdo. Não adianta você ter 3 zagueiros e jogar Lanfranco, Arboleda e Ferrarese. Não vai ter a saída, uma saída boa pelo lado esquerdo. E o Crespo, ele sempre usou um zagueiro pelo lado esquerdo. Eu comentei que o Crespo, ele usava o Léo Pelé. E que era muito criticado também. Pelo amor de Deus, mas esse aí... Não, tô falando por estilo de jogo. Tá. A mesma coisa o Sabino. O Sabino, eu lembro de um lance com o Depay lá, que o Sabino foi humilhado. Ele não é um grande zagueiro. Mas por estilo de jogo, os técnicos, eles colocam como prioridade ter um zagueiro canhoto com melhor saída de bola. Já o Rogério Ceni pedia um zagueiro canhoto. Vários técnicos pedem um zagueiro canhoto. E o São Paulo teve o Sabino em algum momento. O Arboleda é um rebatedor, Ferrarese outro rebatedor, não são zagueiros tecnicamente muito acima. Era assim quando o São Paulo tinha uma dupla, que era Arboleda e Bruno Alves. O São Paulo tinha 2 rebatedores na zaga, e hoje o São Paulo tem o Sabino. E cara, o Sabino, tecnicamente, ele não é um absurdo, mas é o que o São Paulo tem. Nossa. É a realidade do São Paulo. E ele estando bem, o São Paulo tende a ganhar pelo lado esquerdo com essas... Não, mas eu discordo do Grécio, vai me desculpar. Se o treinador ele escala alguém, porque o cara tem o pé esquerdo e facilita a saída de bola, o cara sendo um zagueiro, por exemplo, se tem o Miranda no seu banco de reserva e tem o Sabino. Não, escuta o que eu tô falando. Se tem o Miranda lá e você tem o Sabino, vou colocar o Sabino porque ele tem pé esquerdo. Porque o treinador ele pensa na saída de bola. Irmão, o negócio é o seguinte, o zagueiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber marcar. Então, depois que ele sabe marcar, você tem o cara no mesmo nível. Por exemplo, o Sabino hoje, o Ferrarese caiu demais de rendimento. Então, nada justifica se ter o Ferrarese como um possível titular. O Arboleda também, com essa volta dele até agora, ontem não estava relacionado pro jogo. A diretoria não fala o que está acontecendo, se o cara tá machucado, se ele tá, sei lá, enfim. Aí surgem as teorias da conspiração. Não sei se já ouviram as teorias da conspiração. Mas de qualquer maneira eu concordo com vocês. Acho que o Sabino hoje está jogando um grande futebol, merece ser o titular. Provavelmente o Arboleda, se tiver à disposição para o final de semana, deve ser o substituto do Alan Franco, que foi expulso. Mas imaginando que estejam à disposição Alan Franco, Arboleda e Sabino, disputa uma vaga, na minha opinião, Arboleda e Alan Franco. Hoje o Sabino é titular, pelo futebol que ele tá jogando. E não é porque ele sabe sair jogando, é porque ele tá jogando o fino da bola que diz respeito à marcação. Ontem marcou além demais. de tirar todas as bolas de dentro da área, ainda consegue ter a saída facilitada. O Sabino, eu não sabia que ele tinha esse dom de lançamento. É o segundo lançamento preciso dele para assistência para gol. Primeiro foi uma assistência, porque tocou pro Caleri e o Caleri fez o gol, né? Olha o recurso do Caleri, não tinha ninguém para ele cruzar na área, tudo. Ele pegou e chutou, tem que ser isso mesmo. E aí acabou fazendo o gol. E esse segundo foi muito parecido. Não sei se vocês chegaram a ver na televisão, mas o Sabino, ele pega e faz assim pro Lucas Ramon. Vai que eu vou lançar.
Aí o Lucas Ramon corre, porque tava desmarcado, não tinha marcação. O Sabino dá um passe que, cara, se fosse, sei lá, se fosse aquele zagueiro que era do Fluminense, o monstro lá, o Thiago Silva. Se fosse o Thiago Silva, já iam querer de volta pra seleção. Sério, cara, poucos zagueiros eu vi fazerem lançamentos em curto prazo de tempo, fazer lançamentos tão precisos, de uma semana pra cá. Né? É questão também do jogador se achar, né? Se fala muito hoje em dia do jogador, ele ter uma personalidade, né? A gente fala de personalidade. O Sabino, nessas últimas partidas, tá com a moral lá no alto. E os caras com moral lá no alto agem diferente. Mas o que eu falei do Sabino, eu falei sobre o estilo dele na volta do Crespo. O Crespo colocou o Sabino já titular. Por quê? Porque era o estilo que o Crespo gosta. O Crespo gosta de um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo. Se o São Paulo tivesse o Miranda, ótimo. Eu tenho certeza que o Miranda jogaria pelo lado esquerdo, jogaria demais. Como o Miranda já jogou. Mas o São Paulo não tem Miranda. O São Paulo tem hoje Rafael Tolói muito mal. O São Paulo tem hoje o Dória, que, pelo amor de Deus. São Paulo tem Ferrarese, que caiu muito. O Alan Franco também, essa temporada, ele teve uma queda. E o São Paulo tem o Arboleda, que a gente não sabe o que aconteceu com o Arboleda. Então, assim, o Sabino hoje é o único zagueiro, tirando o Dória, mas canhoto ali, que o Crespo gosta. E que é o único que tá em alta. É o único que você acha que hoje é confiável pro Crespo? Não, né? O Alan Franco também é confiável pro Crespo. Eu acho o Arboleda também confiável. Só que pro estilo do lado esquerdo ali, um zagueiro canhoto, que tem uma boa saída de bola. E que não seja... O Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese não são zagueiros muito acima do Sabino, porque senão não estaria no São Paulo, com todo respeito. Então, o André Silva já treina com o elenco, um retorno aí aguardado, já se aproximando aí para poder voltar a ser relacionado para as partidas. A gente precisava muito de reforços no ataque. É claro que tem ali Caleri voltando muito bem, fazendo os gols, o Tapia ali também segurando a onda muitas vezes, mas a gente precisava muito de jogadores com outras características chegando. Então, ano passado a gente sofreu muito ali com o Dineno, com outras opções ali que acabavam não dando conta do recado, e improvisos. E agora a gente passa a ter, né, Pri, de novo aí o nosso ataque formado aí como era para ser. Depois o Rian também deve estar de volta aí para o Crespo poder relacionar. Mas temos aí o André Silva já treinando com o elenco e voltando. Um jogador com características diferentes do Caleri e do Tapia, cara que tem mais mobilidade e que também antes da lesão fez gols importantes para o São Paulo, né? Como é que você vê esse retorno do André Silva, Pri? Senna, é importantíssimo, né? Se a gente parar para pensar, o retorno dele e do Rian vai ficar uma quantidade grande de gente para jogar ali nessa posição, né? Vão ser 4 atletas. Deixa eu até fazer silêncio aqui que tem uma coisa mais importante acontecendo, Seninha. Olha aí, o novo atacante. O pior é que ele começou a chorar porque ele quer voltar pro colo da avó dele. Eu trouxe ele para mostrar aqui para vocês, porque o Bom Dia Tricolor ele não é a mesma coisa sem a aparição do Murilo. Mas ele não tá muito feliz hoje, não. Ele não tá. Pro colo da vovó. Ele tá meio bravo. Eu vou colocar ele no colo da vovó de novo. Eu acordo exatamente assim, todos os dias. A gente segunda-feira acordando. Com a cara assim. Uhum. Não, pode seguir, Pri. É importante, né? Essas opções, são 4 jogadores agora para jogar nessa. Ai, meu celular tá vibrando um monte aqui, desculpa, gente, tá fazendo barulho. Para jogar nessa posição. Só que com o calendário desse jeito, né? Uma competição atrás da outra é importante mesmo, até para você. Não é só questão de lesão, né? Ai, quando o Caleri lesionar, vai escalar o André, ou o Tapia, ou o Rian. Não é isso. É bom para você poder rodar também e evitar que chegue no ponto de lesionar os caras, né? A gente sabe que aqui tem gramados muito ruins, gramados sintéticos, calendário difícil, os jogos são muito, muito físicos. Então, assim, são muitos desafios
E quanto mais opção você tem, obviamente, sem exagerar para não gastar dinheiro à toa, né? Você consegue fazer melhor essa gestão de grupo, que para mim é algo que o Crespo começou fazendo muito bem. Nos últimos jogos ele parou um pouco com isso, né? Porque ele estava sempre poupando um ou outro. Nos últimos 3 jogos ele foi com o mesmo time, basicamente. A única mudança foi o Pablo Maia no Bobadilha por lesão e não por opção. Mas eu entendo também que ele ficou numa situação ali de poder manter uma boa qualidade, uma boa pontuação no Brasileiro e ter que dar a vida no Paulista para se classificar por conta da culpa do próprio São Paulo, que começou tão mal. Então ele foi obrigado, né? Digamos que ele deu uma esticada na corda nesse elenco nos últimos 3 jogos, né? Tanto que contra a Ponte Preta o São Paulo já sofre mais do que o necessário, e na última partida também contra o Bragantino já não estava mais como apresentou, por exemplo, contra o Grêmio, que dominou completamente, né? A qualidade e o físico vai caindo um pouco conforme os jogos, mas eu acho que ele está esticando a corda porque o São Paulo está no momento decisivo da temporada e agora vai ter que esticar mais ainda, né? Porque muita gente falava que não queria que o São Paulo passasse e tal. Agora, quando você pega um choque rei, você vai fazer o quê? Poupar? Não dá. Agora vai tudo ou nada, vai buscar a taça, basicamente, né? Então, ter bastante opções nas posições é importante por isso, assim, para você poder evitar que aconteçam as lesões. E a gente, com tantos torneios ao mesmo tempo, né, vai precisar muito ter elenco, rotação, né, porque a gente precisa ter reforços no time, não tem dinheiro, vai ter que contar com os jogadores da base também. Aliás, só um parênteses, né, ontem o São Paulo empatou, cedeu empate no Sub-20 para o Palmeiras, né, tava ganhando de 2-0. E eu tava vendo no Instagram, né, um monte de gente, inclusive alguns que eu fiz questão de marcar o nome que eu lembrei, que ficava assim, não, tem que subir a base, tem que pôr o Barcelos no lugar do Crespo. Aí perde um jogo, empata um jogo contra um time qualificado na base, aí tinha os mesmos lá falando, puta, essa base pipoqueira, Alan Barcelos é tão ruim quanto o Crespo. Então você imagina se tivessem subido esses jogadores pro profissional, o que esses caras não iam fazer um inferno, né? De encheção de saco. Então, é aquilo. Quando a gente fala de transição de base para o profissional, também tem isso. Preparar a cabeça dessa molecada, porque tem que lidar com idiota, com hater, né? Que sempre tem muito hater. Mas o bom é que a grande maioria da torcida entende, sabe que a composição de um time do São Paulo, que também vai ter jogadores da base, que eles vão ter chances, passa por isso também. Então, eles vão ser amados e odiados, vão ser xingados e elogiados a qualquer momento, né? E a gente vai ter aí, durante esse ano, a necessidade de completar o time com Rian Francisco, com TT, Hugo, que já subiu para o profissional, e tantos outros jogadores. São vários torneios ao mesmo tempo, né? Então...